Segundo Tessalonicenses 1. Onde estiver a verdade da graça, haverá um incremento dela. A senda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser o dia perfeito. E onde houver incremento da graça, Deus deve ter toda a glória. Onde cresça a fé, o amor abundará, porque a fé opera por amor. Demonstra-se fé e paciência, como as que possam ser propostas como pautas para o próximo, quando as provações de parte de Deus e as perseguições de parte dos homens vivificam o exercício dessas graças, porque a paciência e a fé da qual se gloriava o apóstolo o sustentavam e o capacitavam para suportar todas suas tribulações. A religião, se vale algo, o vale tudo. Os que não têm religião, não têm nada digno de ter, ou não sabem como valorá-la, porque não podem achar em seus corações uma razão para sofrer por ela. Não podemos merecer o céu por todos nossos sofrimentos mais que por nossos serviços, mas nossa paciência nos prepara para o gozo prometido para quando estamos submetidos a sofrimentos. Nada marca com mais força ao homem para a ruína eterna que o espírito de perseguição e inimizade contra o nome de Deus e seu povo. Deus atribulará os que atribulam a seu povo. Existe um repouso para o povo de Deus, um repouso do pecado e da tristeza. A certeza da recompensa futura é provada pela justiça de Deus. Pensar nisso deve ser terrível para os ímpios, mas sustenta o justo. A fé, olhando para esse grande dia, é capacitada parcialmente para entender o livro da providência, que parece confuso aos incrédulos. O Senhor Jesus se manifestará naquele dia desde o céu. Virá na glória e no poder do mundo do alto. Sua luz será penetrante e seu poder, consumidor, para todos os que naquele dia sejam contados como palha. Esta manifestação será terrível para os que não conhecem a Deus, especialmente para os que se rebelam contra a revelação e não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o grande crime das multidões, o Evangelho sendo revelado e eles não querendo acreditar nele, ou, se pretendem crer, não desejam obedecê-lo. Está estabelecido que crer as verdades do Evangelho é para obedecer a seus preceitos. Embora os pecadores possam ser tolerados por longo tempo, no final serão castigados. Fizeram a obra do pecado, e devem receber o salário do pecado. Aqui Deus castiga os pecadores usando as criaturas como instrumento, mas então haverá destruição de parte do Todo-Poderoso, e quem conhece o poder de sua ira? Será um dia de gozo para alguns, para os santos, para os que creem e obedecem ao Evangelho. Cristo Jesus será glorificado e admirado por seus santos nesse dia brilhante e bendito. Cristo será glorificado e admirado neles. Sua graça e seu poder serão demonstrados quando se manifestar o que ele tem adquirido para os que creem no Senhor, e tem operado neles e o tem outorgado a eles. Senhor, se a glória dada a teus santos será assim admirada, quanto mais serás tu admirado, como doador dessa glória. A glória de tua justiça na condenação dos perversos será admirada, mas não como a glória de tua misericórdia na salvação dos crentes. Quanta admiração santa provocará isto nos anjos adoradores, e transportará a teus santos admiradores com arrebato eterno. O crente mais vil desfrutará mais do que puder imaginar o coração mais alargado enquanto estejamos aqui. Cristo será admirado em todos os que creem, sem excetuar o crente mais desprezível. Os pensamentos de fé e de expectativa da segunda vinda de Cristo devem conduzir-nos a orar mais a Deus por nós e pelo próximo. Se há algo de bom em nós, deve-se ao bom prazer de sua bondade, e, portanto, chama-se graça. Existem muitos propósitos de graça e boa vontade em Deus para com seu povo, e o apóstolo ora para que Deus complete neles com poder a obra da fé. Está é que façam toda boa obra. O poder de Deus não só começa, senão que executa a obra de fé. Este é o grande fim e desígnio da graça de nosso Deus e Senhor Jesus, que nos é dada a conhecer e que opera em nós. Segundo Tessalonicenses 2. Se surgirem erros entre os cristãos, devemos corrigi-los, e os homens bons terão cuidado em suprimir os desacertos que surgem de entender errado suas palavras e ações. Temos um adversário astuto que está vigiando para fazer o mal e fomentar erros até pelas palavras da Escritura. Qualquer que seja a incerteza que tenhamos ou quaisquer sejam os equívocos que surjam sobre o tempo da vinda de Cristo, a própria vinda é iminente. Esta tem sido a fé e a esperança de todos oração cristãos em todas as idades da Igreja. Foi a fé e a esperança dos santos do Antigo Testamento. Todos os crentes serão reunidos em Cristo para estarem com Ele e serem felizes em sua presença para sempre. Devemos crer firmemente na segunda vinda de Cristo, mas os tessalonicenses estavam diante do perigo de questionar a verdade ou certeza do assunto mesmo, por estarem errados enquanto ao tempo.
As falsas doutrinas são como os ventos que movem a água daqui para lá e inquietam as mentes dos homens que são tão instáveis como a água. Basta com que nós saibamos que o nosso Senhor virá e recolherá a todos seus santos com ele. É dada uma razão pela qual eles não deviam esperar a vinda de Cristo como imediata. Primeiro deveria acontecer uma grande queda, a que ocasionaria o levantamento do anticristo, o homem do pecado. Houve grandes debates acerca de quem ou que se entende por este homem de pecado e filho da perdição. O homem de pecado não somente pratica o pecado, teme, promove e comanda o pecado e a maldade nos outros. É o filho da perdição porque está dedicado à destruição certa, e é um instrumento para destruir a muitos, de corpo e alma. Como Deus esteve no templo antigo e ali o adoravam, agora está em sua igreja e com ela. Da mesma forma, o anticristo aqui mencionado é um usurpador da autoridade de Deus sobre a igreja cristã, e reclama honras divinas. Algo incomoda ou retém ao homem de pecado. Supunha-se que fosse o poder do Império Romano, ao que o apóstolo não menciona claramente nessa época. A corrupção da doutrina e a adoração entraram gradativamente, e a usurpação do poder foi gradual. Assim prevaleceu o mistério da iniquidade. A superstição e a idolatria foram promovidas por uma pretendida devoção e se fomentaram o fanatismo e a perseguição pelo pretendido zelo por Deus e sua glória. Então o mistério da iniquidade somente estava começando. Quando ainda viviam os apóstolos, havia pessoas que pretendiam zelo por Cristo, porém que realmente se opunham a ele. A queda ou ruína do estado anticristão está declarada. A pura palavra de Deus, com o Espírito de Deus, denunciará este mistério de iniquidade, e em seu devido momento será destruído pelo resplendor da vinda de Cristo. Falsificam-se sinais e prodígios, visões e milagres, porém são sinais falsos que sustentam doutrinas falsas, fazem prodígios mentirosos ou somente milagres simulados para enganarem a gente. São notórias as obras diabólicas que o Estado anticristão tem estado sustentando. Descrevem-se as pessoas que são seus súbditos voluntários. O pecado deles é este: não amaram a verdade, e portanto, não acreditaram nela, agradaram-se com noções falsas. Deus os deixa entregues a si mesmos, então seguem certamente o pecado, e os juízos espirituais aqui, e os castigos eternos no além. Estas profecias chegaram a cumprir-se em grande medida, e confirmam a verdade das Escrituras. Esta passagem concorda exatamente com o sistema do papado que prevalece na Igreja Romana, e sob os papas romanos. Contudo, apesar que o filho da perdição tenha sido revelado, embora se opôs e se exaltou por acima de todo o que se chama Deus, ou que é adorado, tenha falado e agido como se fosse um Deus na terra, e tenha proclamado seu orgulho insolente, e respaldado suas ilusões com milagres mentirosos e toda classe de fraudes, ainda o Senhor não o tem destruído por completo com o fulgor de sua vinda, porque ainda restam por cumprir-se estas e outras profecias antes que chegue o final. Quando ouvimos da apostasia de muitos é grande consolo e gozo que haja um remanescente conforme com a eleição da graça que persevera e perseverará. Devemos regozijar-nos especialmente se temos razão para esperar estar entre esse número. A preservação dos santos se deve a que Deus os ama com amor eterno desde o começo do mundo. O fim e os médios não devem separar-se. A fé e a santidade devem unir-se assim como a santidade e a felicidade. O chamado externo de Deus é pelo Evangelho, e este é efetivado pela obra interior do Espírito. A crença na verdade leva o pecador a confiar em Cristo, e assim a amá-lo e obedecê-lo. Estão selados pelo Espírito Santo sobre seu coração. Não temos prova certa de que algo a mais tenha sido entregue pelos apóstolos fora do que achamos contido nas Escrituras. Aferremo-nos firmemente às doutrinas ensinadas pelos apóstolos e rejeitemos todos os agregados e as vãs tradições. Podemos e devemos dirigir nossas orações não só ao Deus Pai por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, senão também a nosso Senhor Jesus Cristo mesmo. Devemos orar em seu nome a Deus, não somente como seu Pai, senão como nosso Pai nele e por meio dele. Manancial e fonte de todo bem que temos ou esperamos é o amor de Deus em Cristo Jesus. Existem boas razões para grandes bênçãos, porque os santos têm uma boa esperança por meio da graça. A graça e a misericórdia gratuita de Deus são o que eles esperam e nas que fundamentam suas esperanças, e não em algum valor ou mérito deles. Quanto maior prazer tenhamos na palavra, as obras e os caminhos de Deus, mais provavelmente seremos preservados nelas. Todavia, se vacilarmos na fé e se tivermos uma mente que duvida, oscilando e tropeçando em nosso dever, não será raro que sejamos estranhos aos gozos da religião. Segundo Tessalonicenses 3, os que estão muito separados ainda podem reunir-se ante o trono da graça,
e os que não podem fazer nem receber nenhuma outra bondade, deste modo podem fazer e receber uma bondade real e muito grande. Os inimigos da pregação do Evangelho e os perseguidores dos pregadores fiéis são homens ímpios e irracionais. Muitos não creem no Evangelho, e não é de maravilhar-se se não têm quietude e mostram malícia nas ações empreendidas para resisti-lo. O mal do pecado é o maior mal, mas existem outros males dos que devemos ser preservados, e somos exortados a dependermos da graça de Deus. Uma vez que a promessa foi feita, seu cumprimento é seguro e certo. O apóstolo tinha confiança neles, mas se fundamenta em sua confiança em Deus, porque de outro modo não há confiança no homem. Ora por eles pedindo bênçãos espirituais. Nosso pecado e nossa miséria é que depositamos nossos afetos nos objetos errados. Não há verdadeiro amor de Deus sem fé em Jesus Cristo. Se pela graça especial de Deus tivermos essa fé, que multidões não têm, devemos orar fervorosamente para que sejamos capacitados sem reservas para obedecer a seus mandamentos e que o Senhor Espírito possa dirigir nossos corações ao amor de Deus e à paciência de Cristo. Os que têm recebido o Evangelho devem viver de forma coerente com ele. Os que podem trabalhar, e não o fazem, não devem manter-se ociosos. O cristianismo não deve tolerar a preguiça que consome o que pode dar ânimo ao laborioso e para sustentar o doente e o aflito. O trabalho em nossa vocação de homens é dever requerido por nosso chamado cristão. Mas alguns esperavam ser mantidos na ociosidade e se consentiam um temperamento curioso e soberbo. Eles se entremetiam nas preocupações alheias e faziam muito dano. Grande erro e abuso da religião é fazê-la manto da preguiça ou de qualquer outro pecado. O servo que espera a pronta vinda de seu Senhor deve estar trabalhando como manda seu Senhor. Se estivermos ociosos, o diabo e o coração corrupto logo nos darão algo a fazer. A mente do homem é dada a ocupar-se. Se não for empregada em fazer o bem, estará fazendo o mal. É uma união excelente, embora rara, a de estar ativo em nosso próprio negócio, porém tranquilo enquanto ao de outros. Se alguém recusar trabalhar com tranquilidade, deve ser censurado e deve ser separado de sua companhia, mas deve procurar-se seu bem com admoestações feitas com amor. O Senhor está com você enquanto você estiver com Ele. Mantenha seu caminho e sustente-se até o fim. Nunca devemos render-nos nem cansar-nos em nosso trabalho. Haverá suficiente tempo para repousar quando chegarmos ao céu. O apóstolo ora pelos Tessalonicenses. Desejemos as mesmas bênçãos para nós e para nossos amigos. Paz com Filho. Esta paz lhes é desejada sempre ou em todo. Paz por todos os médios, em toda forma para que, ao desfrutar dos médios de graça, possam usar todos os métodos para assegurar a paz. Para sentir-nos seguros e felizes não necessitamos, nem podemos desejar algo melhor para nós e nossos amigos, que ter por graça a presença de Deus conosco e com eles. Não importa onde estejamos, se Deus estiver conosco, nem quem está ausente, sem Deus está presente. Por meio da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, esperamos ter paz com Deus e desfrutar da presença de Deus. Essa graça é todo o que nos faz felizes, embora a desejemos muito para outras pessoas, é suficiente para nós.